de levar um pouco da esperança, pois a única esperança que nós podemos ter na vida é a palavra do Senhor em nossos corações, é a presença de Deus em nossas vidas, para que é a presença de Deus, do Senhor, do Espírito de Deus em nossas vidas. E nós queremos iniciar nesse momento com uma oração, para que o Senhor venha estar trazendo aos corações que, mesmo de relance, possam ouvir uma mensagem nesta tarde. E nós queremos iniciar nesse momento. Senhor, nós queremos te agradecer por esta rica oportunidade de estar neste lugar. Senhor, eu não sei quantas pessoas poderão ouvir algo que possa sair daqui com algo de bênção em suas vidas. Mas nós queremos dizer, Senhor, que o Senhor possa pedir, clamar, que o Senhor venha falar com cada vida, o Senhor venha falar com cada coração nesta noite, nesta tarde, e possa trazer, Senhor, fazer com que a Tua palavra nesta noite, nesta tarde, ela cumpra o propósito na qual nos foi enviada, que é levar, Senhor, os homens a paz verdadeira. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Existe uma mensagem aqui em Mateus, no capítulo 15, versículo a partir do 21. Mateus 15, 21, que diz o seguinte: E partindo Jesus, dali foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos chegaram ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu, disse: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondeu e disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito contigo segundo que desejas. Desde aquele momento, desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Esta mensagem, ela relata de alguém persistente, que não tinha nenhuma esperança na vida de que aquela situação dela melhorasse. Mas assim como aquela mulher, ela esperava que Jesus, ele ouvisse alguém simplesmente pelo fato de alguém estar em sofrimento. Porque alguém está em sofrimento, ele se compadecia. Não. Ele sabia de todo o sofrimento que aquela mulher estava passando. Porém, aquela mulher clamava e ele não atendia. Mas Jesus, ele tem uma forma de parar para ouvir alguém estando em sofrimento ou não. Não é o sofrimento, não é a luta, não é o desafio que vai fazer Jesus parar e nos ouvir. O que vai fazer Jesus parar e ouvir alguém é ele estar rendido, se render, se doar, como aquela mulher fez. Ela ultrapassou o desafio de uma barreira de multidão, pois onde Jesus andava havia uma multidão com ele. E naquele momento ela ultrapassou aquela multidão, conseguiu chegar até os pés de Jesus e adorou. Adorou significa que ela se prostrou aos seus pés. Ela prostrou aos seus pés e prostrada disse: Senhor, socorre-me.
O ato dela se prostrar significa que ela estava rendida, agora entregue, ela se rendeu a Jesus. E por esse momento, por esse motivo, ela foi atendida, ela foi ouvida. E este é o meio que faz Jesus nos ouvir. Então nós queremos nesse momento tirar um momento de louvor, para que Deus possa nesta noite vir falar com cada vida, com cada coração, e assim possamos sair daqui com algo que vem de Deus em nossas vidas. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Os teus prodígios e sinais. Faz mais uma vez tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se
até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu vou derramar a minha vida em teu altar até que o Senhor venha. Oh, aleluia. Ensina-me a clamar, a suplicar até que o Senhor venha. Eu vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou entregar a minha vida em teu altar. Eu vou entregar a minha vida em teu altar até que o Senhor venha. Pede meu coração, uma ferida que tem fome de ti. Pede meu coração, uma ferida que tem sede por ti. Oh, aleluia, santo és. Oh, aleluia. Oh. Oh, quem és como tu, Senhor? A ti, Senhor, seja a honra, tu és digno de louvor. És como tu, Jesus. Não há ninguém além de ti. Que é manso e humilde assim. Não há ninguém além de ti. Não há rival.
indesejável do que o ouro. Melhor que a vida é o seu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é seu amor. Oh, aleluia. Como espero um dia em que verei a face do meu amado. Como espero um dia em que a alegria em mim será completa. Como espero um dia em que verei a face do meu amado. Ele prometeu, ele voltará. Como espero um dia em que a alegria em mim será maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença invejável do que o ouro. Melhor que a vida é seu amor. Como espero um dia em que verei a face do meu amado. Como espero um dia em que a alegria me será completa. Oh, aleluia. Ele disse: eis que vou, mas volto. E aquele que espera, eu vou preparar lugar. E quando ele estiver preparado o lugar, ou seja, quando tudo estiver pronto, quando o tempo da sua volta estiver verdadeiramente no tempo certo, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Esta foi a promessa para aqueles que ali estavam lhe ouvindo. Esta promessa se estendeu até nós no dia de hoje. E todo aquele que crê e que espera também terá esta promessa em sua vida. Aleluia. Agora vamos ouvir nossa pastora Ana Célia.
Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Quando o coração bate no peito, você são os desvaneios dessa vida que te levam pra lá e pra cá. Mas se você é um rio perdido, procurado pelo mar, a esperança voltou outra vez, a tristeza então sorri, as correntes caíram ao chão e uma porta de amor se abriu. Vem, chega de sofrer, pare de chorar, dê chance ao teu coração, que tudo vai mudar, é só acreditar, seus olhos irão ver brilhar a luz. Se esconda nos braços de Jesus, descansa nos braços de Jesus. Nessa tarde você pode descansar nos braços de quem pode todas as coisas, Jesus. São os desvaneios dessa vida que te levam pra lá e pra cá. Ah, se você é um rio perdido, procurando pelo mar, a esperança voltou outra vez, a tristeza então sorriu, as correntes caíram ao chão e uma porta de amor se abriu. Vem, chega de sofrer, pare de chorar, dê uma chance ao teu coração, que tudo vai mudar, é só acreditar, seus olhos irão ver brilhar a luz. Se esconda nos braços de Jesus, descansa nos braços de Jesus. Vem, chega de sofrer, pare de chorar, dê uma chance ao teu coração, que tudo vai mudar, é só acreditar, seus olhos irão ver brilhar a luz. Se esconda nos braços de Jesus, descansa nos braços de Jesus. Quando o coração bate no peito, pastor? 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 Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós acabamos de ouvir um louvor cantado através da cantora Ana Célia Sá. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui nessa tarde
fazendo um culto evangelístico, evangelizando Grajaú. Está se cumprindo nessa tarde o que está escrito nas Escrituras Sagradas, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo de número 15. Foi Jesus que falou, quando ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E nós estamos aqui nessa tarde pregando o evangelho de Cristo. Aqui está o pastor Benevaldo da Igreja Batista Ágape, está o bispo Luiz Edinaldo da Assembleia de Deus do Senhor Jesus Cristo, está aqui o pastor Domingos da Assembleia de Deus Missões dos Últimos Dias. Essas três igrejas estão se reunindo para juntos fazermos a obra de Deus aqui em Grajaú do Maranhão. Louvado seja o nome do Senhor. Pregar o evangelho enquanto é tempo, porque a Bíblia diz: eis que virá dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor Jesus. E essa tarde é tarde de salvação. Glória a Deus. Devolvo o microfone às mãos do pastor Benevaldo, que está na direção desse culto nessa tarde. Glória a Deus. Daqui a pouco o bispo Luiz Edinaldo vai ministrar a palavra de Deus. Aleluia. Nós já estaremos passando para a ministração da palavra, mas antes nós queremos ouvir uma saudação com o nosso irmão Raimundo, que está conosco aqui. Pediu para dar uma saudação. A gente está com a oportunidade. 1, 2, 5 minutos, né? Graças a Deus. Saúde os irmãos na paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui junto com os irmãos. Não é fácil, irmão, fazer a obra na rua, não tem? Porque eu faço a obra na rua. Fazer a obra na rua é muito difícil, porque se o Espírito Santo não estiver na frente, não vai, irmão. O Espírito Santo tem que estar na frente. Sabe por que é que o irmão está aqui? É porque o Espírito Santo está na frente. Irmão, você está com a oportunidade na mão. A Bíblia diz que em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, a Bíblia diz assim: aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Você está com a oportunidade, irmão. A Bíblia diz que no livro de Mateus capítulo 10, versículo 32, 33, diz assim: portanto, qualquer aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está no céu. E portanto, qualquer aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está no céu. Ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus. Tem de passar, irmão, não tem jeito não. Na hora que você morrer, você tem um encontro, viu? A Bíblia diz que o fogo de vida Jesus vai levar. Agora a alma, ela vai prestar conta conforme as suas obras. E aí as obras, hein, irmão? Como é que está as obras aqui na terra? Você está com a oportunidade. Pode ser o último dia seu aqui na terra, meu irmão. Pode ser, porque não sabe que hora é que morre. Eu mesmo não sei, sabe, pastor, que hora é que você morre? Eu não sei não, viu? Então nós temos de aceitar Jesus como seu Criador, como seu Salvador. Sabe por quê? Porque Jesus, ele me deu uma oportunidade. Eu dei uma carona para um rapaz, e o rapaz disse que me dava 20 reais. Aí eu botei ele na garupa da moto e ele me levou para dentro do mato. Quando chegou lá, ele me deu 6 tiros de 38. Você acredita? Meu, para roubar a moto. Eu fiquei como morto no chão e o Espírito Santo chegou perto de mim. Aleluia, suribicantaralho. Chegou perto de mim e disse assim: meu servo, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, viu? Agora tu te levanta e vai fazer a minha obra. Aleluia, Senhor. E hoje estou aqui falando que Jesus é maravilhoso, Criador do céu e da terra. Ele fez tudo, irmão, viu? Tem gente que não gosta de crente, não gosta de pastor, viu? Mas vai chegar um dia que você vai se encontrar. Na hora que você morrer, você vai passar para outra vida. Ainda tem outra vida, não é só essa não. Tem gente que diz: morreu, acabou. Não, negativo, irmão. Tem outra vida lá. Lá que é sério, irmão. A Bíblia diz que o Senhor tem um livro lá. E a Bíblia diz que Ele vai chamar de um por um. Viu, irmão?
Vai te chamar de um por um, não vai ter pressa não. Vai chegar a tua vez, naquele grande dia, e ele vai dizer, por exemplo, o meu, Raimundo Souza Moreira, e se o meu não tiver lá, escrito nesse livro, hein? E aí, aleluia Deus, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Não, deixa o pastor pregar. Oi. Amém. Então vamos ouvir mais uma mensagem com o Bispo Luiz Edinaldo. A gente agradece ao nosso irmão Domingo por ter conhecido ele. Então vamos ouvir o nosso Bispo Luiz Edinaldo. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Você já ouviu uma grande mensagem antecedendo esta. Tudo que o irmão falou aqui é verdade. Tudo que a canção já disse aqui é verdade. Tudo que a Bíblia diz é verdade. Ainda que existam homens incrédulos e ateus, pessoas que não acreditam que Deus existe, veja bem, que acredita que Deus não existe, mas que acredita que o homem veio do macaco. Veja bem, a insanidade humana. A teoria da evolução diz que o homem procedeu de um símio, de um primata, de que o homem um dia passou pelo estágio de um macaco. Aí depois do estágio do macaco veio se tornar o Homo sapiens. Mas eu te digo uma coisa. A Bíblia Sagrada diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o Deus que me criou e que te criou, ele não tem a aparência de um macaco. Isso eu posso te afirmar. Então a ciência, ela busca encontrar palavras, meios e soluções para dizer que Deus não existe. Mas tudo que foi criado nesse universo tem um Criador. Nada veio do acaso. Eu nunca vi aparecer por acaso um relógio por aí, vagando pelo espaço. Eu nunca vi aparecendo aí pela teoria da evolução, uma casa toda construída, vindo lá do espaço, vindo não sei de onde, construída pelo acaso, pelo nada. Eu nunca vi alguma coisa ser construída sem alguém que é inteligente para construir, para preceder de forma inteligente a criação daquilo. Então tudo que existe, tudo que é visível, tudo aquilo que você vê, tem um Criador, tem um arquiteto por trás, ele é inteligente, criou um universo vasto, mas o homem prefere crer que ele veio do macaco. Dá para acreditar uma coisa dessa? Eu acho que tem que ter mais fé para acreditar nisso do que fé em Deus. Porque até agora ninguém viu um homem virar macaco e nem macaco virar homem. Quem é que presenciou isso? E a Bíblia, que tem mais de 4.000 anos, que foi escrita por mais de 40 autores, e que também nenhum dos autores se comunicaram entre si, escreveram um contexto que se cola um no outro, se interliga e dá sequência um ao outro. Nos 27 livros do Novo Testamento e em todos os outros livros do Antigo Testamento se interligam completamente, formando os 66 livros da Bíblia. Cada um desses livros teve um autor, mas o autor principal é o Deus Todo-Poderoso, que inspirou cada um desses homens, cada um desses 40 autores que não se conheceram, para revelar a verdade, a palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 7, está dizendo o seguinte, que Satanás, ele foi preso por 1000 anos. Satanás é o inimigo da humanidade, é o inimigo de Jesus Cristo, é aquele que tentou Jesus no deserto. E Apocalipse 20, versículo 7 está dizendo que
depois de 1000 anos, porque Satanás tinha sido preso aqui nessa cena, ele será solto da prisão dele. Durante 1000 anos, a humanidade vai gozar de uma paz perene, permanente. Mas depois de 1000 anos, o inimigo será solto da sua prisão. E ele sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. E esses inimigos chamam-se Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados todos sempre. Esse cenário que está descrito em Apocalipse virá em um tempo de tribulação muito pesada, porque a tribulação excederá os anos que a palavra de Deus diz aqui nesse texto. Logo depois, nós vamos ver um juízo, onde toda a humanidade vai passar por esse juízo, porque diz no versículo 11: vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Cada homem, cada mulher, cada pessoa adulta, cada um que tem consciência, que tem responsabilidade de arcar com suas próprias consequências, estão enumerados nesse livro para passar diante de Deus, para prestar contas com Ele. Não importa se é rico, não importa se é pobre, não importa como está, aleluia, amém? Não importa como essa pessoa está, ela vai ter que prestar conta a Deus. O versículo 13 ainda diz mais: que o mar e os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Para onde é que você quer ir, querido? Você quer ir para a salvação em Cristo? Você quer se encontrar com Deus para prestar conta dele, de tudo que você fez, sem ter passado por Cristo? Cristo pode te representar naquele dia. Cristo pode te advogar naquele dia. Porque a partir do momento que alguém recebe Jesus, confessando o seu nome aqui na terra como Senhor e Salvador, ele não vai passar por aquele momento de julgamento. Mas aquele que recebe Jesus, tem o seu nome escrito no livro da vida, passa então a viver na terra ainda como salvo. Passa a viver muitas lutas, muitas dificuldades, porque a salvação ela é adquirida com a dificuldade, com perseguições. Mas aquele que quer apenas uma vida farta, rica, aquele que quer viver apenas na facilidade deste mundo, sem passar por Jesus Cristo, sem ter Ele como Salvador, ele vai ter o mundo e muito mais, mas só que no final vai perecer e poderá tomar lugar junto com aqueles que estão aqui diante do trono branco, tentando se explicar a Deus de tudo que ele fez, talvez até dizendo para Deus: Senhor, eu fui uma pessoa boa, eu fiz doações, eu dei para os pobres, eu fiz tudo aquilo que agrada a Deus, por que que eu estou sendo condenado?
Aí o pai vai olhar para você e vai dizer: é porque você não quis aceitar Jesus. Você ouviu a palavra da verdade, o evangelho. Ele fez com que você entendesse que somente por Cristo você pode ser salvo. Mas você negou Jesus, você negou o evangelho, você negou o nome dele, não quis aceitá-lo como Salvador. Por isso agora não há como você se desculpar diante deste trono branco. Será muito triste para aqueles que estiverem nessa condição. Será muito triste para aqueles que negarem a Cristo na terra. Será muito triste para aqueles que não tomarem o nome de Jesus para confessá-lo em sua vida, para viver uma vida ainda que perseguida, ainda com tribulação, ainda que seja com injúria, ainda que seja com falsas acusações contra você, simplesmente pelo fato de você ser cristão, simplesmente pelo fato de você ser de Cristo. Mas isso, aleluia, é uma glória para Deus, você ser perseguido por causa do nome de Jesus. Mas os que são perseguidos por causa de Jesus, os que são acusados de mentiras por causa do nome de Jesus, ainda que passem por tudo isso, mas no final adquirirão a vida eterna, aleluia. E o juízo final, meus queridos, guardado para o diabo, para seus, para o inimigo e para todos aqueles que não quiseram Jesus como Salvador. O coração do homem, desde a sua meninice, ele já nasce pecador. Deus, ele retira a culpa, recebe. Aquele que recebe a Jesus Cristo como Salvador vai continuar a sua luta contra o pecado, vai continuar a sua luta contra o mal, mas vai fazer essa luta agora sob o poder do Espírito Santo. Ele não estará mais sozinho, ele estará enfrentando isso simplesmente por sua própria força, mas vai ter o amparo e o poder do Espírito Santo para vencer na vida, para vencer o inimigo, para vencer o pecado. Então, meu querido, receba, confesse, aceite a Jesus Cristo enquanto há tempo. Enquanto estiver vivo há tempo. Depois da morte segue-se o juízo, diz Hebreus capítulo 9, versículo 27. Depois não adianta mais, porque os mortos não podem mais suplicar. Os mortos não podem mais estar aqui para pedir por sua salvação. E não adianta mais orar, não adianta rezar, não adianta fazer novena, não vai adiantar mais nada. Se passar por Jesus é salvo. Se desviar de Jesus e tentar ir por si mesmo, não vai conseguir ser salvo. Esta é a palavra desta tarde. Esta é a palavra verdadeira. Esta é a palavra que diz que o juízo final é o dia da prestação de contas. E vi os mortos, os grandes, os pequenos, diante do trono. Livros, abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. Medite, glória a Deus, medite nessa tarde. Quais obras ele está falando aqui? Primeira obra que haverá julgamento é justamente dos que negaram o nome de Jesus. A primeira obra de julgamento que vai acontecer diante do trono branco é daqueles que negaram a Jesus. Os que disseram que já são religiosos, os que disseram que já têm uma religião, os que disseram que já estão como crente, como cristão, mas não confessam o nome de Jesus, negam o nome dele pelas próprias obras que praticam. Porque se alguém diz que é de Cristo, ele pratica as obras de Deus, mas ele confessa o nome de Jesus. Por si mesmo ninguém será salvo, mas quem passar por Cristo e ter ele como advogado, esse será salvo. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar
os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A primeira morte do homem é quando ele vai para o túmulo, é quando ele vai conhecer o Hades, é quando ele vai para o Sheol. A segunda morte, meus queridos, é aquela em que vai se encontrar com Deus, e quando sair o veredito culpado, quando sair o veredito de que as obras não conseguiram alcançar aquilo que procuraram fazer por si mesmos, então serão lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, e daí não tem mais volta. Não adianta, vai ser só sofrimento, choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Isso aqui não é para causar medo em você. Isso aqui é para causar em você consciência da verdade que está escrito. Porque está escrito, isso aqui não é invenção do homem, é uma inspiração de Deus que trouxe para o apóstolo João no livro de Apocalipse. E você tem a oportunidade de, em qualquer igreja, em qualquer reunião, onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus Cristo, não precisa ser numa denominação, basta você encontrar 3 pessoas em qualquer lugar, ou 2, ou até uma, e você vai até aquela pessoa e diz: eu quero confessar o nome de Jesus como Salvador. Porque a igreja é você, quando se reúne com mais 1, ou mais 2, ou mais 3, ou mais 1 milhão, não importa. O que importa é que na coletividade você venha compor o corpo de Cristo, em nome de Jesus. E que Deus em Cristo continue te abençoando grandemente nesta tarde, em nome de Jesus. Se você quer confessar o nome de Jesus, dirija-se até aqui. Se você não pode, fique no seu lugar e diga dentro de você, no seu pensamento, e vá até Deus comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te confesso como meu Senhor e Salvador, e a partir de hoje faz de mim uma nova criatura para te adorar, para te obedecer, para ser o teu servo e seres o meu Senhor. Faça essa confissão, e Deus está ouvindo a voz do teu pensamento, porque Deus é Espírito e Ele sabe o que tem dentro do homem. Que Deus em Cristo nos abençoe a todos. Amém. Aleluia. Nós queremos encerrar neste momento. Deus abençoe a vida de cada um daqueles que ouviram